As Big Techs estão na berlinda enquanto a Federal Trade Commission e vários estados as estão reprimindo. Eles estão tomando novas medidas nesta semana para controlar o poder das empresas de mídia social. E voltando à polêmica na Geórgia, a liga principal de beisebol enfrenta as leis de reforma eleitoral na Geórgia ainda borbulhando em todo o país. O enorme projeto de lei de reforma de 800 páginas, o HR1, ou Lei do Povo, também está gerando polêmica. O senador republicano Ted Cruz chama o projeto de lei do político corrupto e promete pará-lo. 2 líderes na Carolina do Sul também se manifestaram contra isso. E o que os americanos acham da existência de uma identificação com foto para votar? Uma pesquisa recente busca encontrar essas respostas. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. As Big Techs estão sob pressão enquanto a Comissão Federal de Comércio e vários estados as estão reprimindo. Eles estão tomando novas medidas nesta semana para controlar o poder das empresas de mídia social. O Senado do Texas aprovou um projeto de lei que proíbe as plataformas de mídia social de discriminar com base em pontos de vista políticos. Abrange empresas com mais de 100 milhões de usuários mensais. O senador estadual republicano Brian Hughes patrocinou o projeto. Ele disse: um pequeno grupo de pessoas em São Francisco não pode ditar a liberdade de expressão para o resto de nós. Esse projeto está agora encaminhado para a Casa do Texas. Hughes diz que espera que isso seja sancionado em breve. O procurador-geral de Indiana, Todd Rokita, anunciou uma investigação sobre grandes empresas de tecnologia. 5 gigantes de tecnologia são visados. Os 5 são a Amazon, Apple, Facebook, Google e Twitter. Ele está tentando descobrir se eles restringem o acesso a pontos de vista conservadores, dizendo: em uma sociedade livre, poucos ativos são mais importantes para os consumidores do que o acesso à informação e a oportunidade de expressar pontos de vista políticos em fóruns significativos. Ele prosseguiu: é potencialmente prejudicial e injusto para essas empresas manipular o conteúdo de uma forma que não seja discutida publicamente ou que os consumidores não entendam completamente. Rokita já criticou a censura nas redes sociais antes. O Twitter o censurou por causa de uma postagem que ele fez sobre a eleição de 2020 no Dia dos Namorados. O Twitter anexou uma tag à postagem dizendo que poderia levar à violência. A Federal Trade Commission avaliou um processo antitrust contra o Facebook. A agência e um grupo de estados argumentaram contra o arquivamento do processo, que acusa o Facebook de comprar ou enterrar seus concorrentes. A Federal Trade Commission e os estados acusaram o Facebook de violar a lei antitrust para afastar concorrentes menores e abocanhar rivais, como o Instagram por 1 milhão em 2012 e o WhatsApp em 2014 por 19 bilhões. Os estados e o governo federal entraram com 5 ações judiciais contra o Facebook e o Google no ano passado. Os processos alegam censura política e práticas monopolistas. E agora vamos voltar para o projeto de lei que tem causado polêmica, o HR1 ou The People Act. Enquanto ele foi aprovado pela Casa controlada pelos democratas, ele aguarda ação no Senado. O projeto ainda está sofrendo resistência de vários legisladores, mas primeiro uma rápida atualização. Então, o que é o HR1? O pacote de reforma eleitoral de quase 800 páginas busca impor requisitos em todo o país aos procedimentos de votação, como obrigar o registro eleitoral automático e torná-lo legal para votação pelo correio em todo o país, sem a necessidade de fornecer identificação com foto para obter uma cédula ausente. Os democratas o consideram pró-democrático e anticorrupção e o apelidaram de Lei do Povo. As 800 páginas podem ser resumidas em 3 partes principais: direito de voto, financiamento de campanha e ética. O líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, rebateu chamando-o de ato para os políticos. O senador republicano Ted Cruz chama o projeto de Lei do Político Corrupto e promete pará-lo. Ele disse: este projeto de lei não foi elaborado de forma alguma para moldar a reforma para reduzir a fraude eleitoral. Na verdade, foi elaborado explicitamente para aumentar a fraude eleitoral.
Também não foi elaborado para aumentar a participação de nenhuma maneira em conformidade com a lei. O que ele pretende fazer é retirar o seu direito de voto. Ele disse que o projeto coloca o governo federal no comando das eleições e revoga a maioria das leis de integridade estaduais. Ele disse que obriga a coleta de votos e permite que milhões de estrangeiros ilegais votem, dizendo: é uma tentativa corrupta de tomar o poder do governo federal no próximo século. Então, acredito que pará-lo é uma meta de extensão absoluta se quisermos manter eleições livres e democráticas em nosso país. O projeto de lei HR1 foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda a ação do Senado. Ele enfrenta um caminho difícil para superar o limite de 60 votos no Senado, dividido uniformemente, a menos que os democratas consigam reformar a obstrução. Apesar de ser chamado de lei para o povo, Lindsey Graham chama o HR1 de uma tentativa da esquerda radical de assumir o controle de todos os sistemas eleitorais do país. Disse: isso, para mim, é uma tentativa muito séria de alterar o equilíbrio de poder para centralizar no governo federal um sistema de votação que está pronto para fraude, às custas de cada americano que deseja votar de forma justa. O governador da Carolina do Sul aderiu, dizendo que é difícil de acreditar que esse projeto já tenha sido aprovado na Câmara. Ele observou que as cédulas ausentes podem levar à fraude do eleitor. Ele tem experiência em processar casos sobre isso, dizendo: afrouxar os requisitos sobre votação ausente para eliminar a integridade disso já é ruim o suficiente. Mas este projeto vai ainda mais longe. Graham abordou algumas áreas do projeto que considera problemáticas. Ele observou: isso vai tirar a capacidade de um estado de redistribuir o distrito e enviá-lo ao governo federal. Isso institucionaliza a coleta de votos e exige a votação pelo correio como caminho a seguir ou não. O projeto diz que as leis do eleitor sobre identificação impactam desproporcionalmente as comunidades minoritárias. Portanto, proíbe a exigência de assinatura de testemunha em cédulas de ausentes. Os eleitores precisam apenas assinar uma declaração confirmando que são quem dizem ser. Se os estados forem obrigados a aceitar essa forma de identificação, isso efetivamente eliminará as leis de identificação do eleitor. Outra seção do HR1 faz com que cada pequeno dólar doado a um candidato político seja correspondido pelo dinheiro do contribuinte em 600%. Por exemplo, se alguém doar $200 a um candidato, essa conta faria com que o governo contribuísse com $1.200. E Graham enfrentou seus críticos dizendo: eles estão nos chamando de racistas porque não vamos ceder a essa tomada de poder. Eles jogam a cartada racial de manhã, de tarde e de noite. O senador Graham disse que deseja que todos os eleitores elegíveis possam votar. Ele não vai desistir de tentar lutar por eleições seguras e justas. O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, também abordou o HR1 recentemente. Ele disse: os democratas de Washington querem aprovar um projeto de lei abrangente que lhes permita reescrever todas as leis eleitorais nos 50 estados e transformar a Comissão Eleitoral Federal em um órgão partidário dirigido pelos democratas. Acrescentando: é impossível defender essa tomada de poder, então a esquerda quer se desviar. Em vez de ganhar o debate, eles querem silenciar o debate, intimidando cidadãos e estados inteiros à submissão. A pressão legislativa a que ele provavelmente se refere é a do HR1, que foi aprovado pela Câmara, controlada pelos democratas, em 3 de março. Os comentários de McConnell vieram em uma longa declaração emitida para empresas que apoiam a liga principal de beisebol contra as reformas eleitorais da Geórgia. Mais de 200 empresas emitiram uma declaração conjunta sinalizando sua oposição aos projetos de reforma eleitoral, mas não especificaram qual projeto ou qual estado. McConnell divulgou um comunicado na segunda-feira dizendo às empresas que defendem a liga para não usar chantagem econômica para espalhar desinformação. McConnell argumenta que a oposição ao SB 202, o projeto de reforma eleitoral aprovado na Geórgia, foi uma forma de construir apoio para os esforços liderados pelos democratas para reformar as leis eleitorais, citando dados de mais de 70% dos americanos, incluindo a maioria dos democratas, que apoiam requisitos de identificação do eleitor. Portanto, com a atual agitação em torno da exigência de identificação com fotos nas eleições, qual é a posição dos americanos sobre a questão?
Uma pesquisa recente revelou que mais da metade, quase 3/4 dos americanos, concordam que os eleitores devem mostrar um documento de identidade com foto antes de poder votar. A pesquisa da Associated Press descobriu que 72% dos americanos que participaram da pesquisa são a favor de exigir a identificação com foto para votar. 13% são contra e 14% não apoiaram ou se opuseram a isso. A pesquisa ocorreu de 26 a 29 de março. Mais de 1.100 pessoas participaram. Entre os pesquisados, a maioria dos republicanos apoiava a exigência de identificação com foto em 91%. Entre os democratas, 56% eram a favor e entre os independentes, 72%. Outro consenso popular foi o registro eleitoral automático ao obter uma carteira de motorista ou outro documento de identidade emitido pelo Estado. A pesquisa revelou que quase 60% em geral eram a favor. A maioria dos democratas era a favor, com 76%, enquanto menos da metade dos republicanos apoiava, com 47%. E quanto ao registro no mesmo dia, a maioria mostrou apoio em 53%, mas entre os democratas e os republicanos, essa foi a questão mais polêmica até agora. 69% dos democratas disseram apoiar o registro no mesmo dia, mas apenas 38% dos republicanos o fizeram. Tanto o registro eleitoral automático quanto o registro eleitoral no mesmo dia fazem parte do HR1. Embora tenha sido aprovado na Câmara controlada pelos democratas, seu destino no Senado é incerto, pois ele precisa de pelo menos 60 votos de apoio na Câmara Alta igualmente dividida para contornar a obstrução. O presidente Joe Biden disse que sancionaria o projeto de lei se ele chegasse à sua mesa. E antes de terminarmos, os documentos de identidade realmente suprimem os eleitores? Bem, vamos dar uma olhada em uma pesquisa realizada após as eleições gerais de 2016 nos condados de Milwaukee e Dane, em Wisconsin. Esses são os dois maiores condados democratas do estado. A pesquisa descobriu que apenas cerca de 11% dos eleitores registrados que não votaram mencionaram o documento de identidade entre os motivos pelos quais não votaram. A maioria dos entrevistados indicou que seu principal motivo para não votar não tinha nada a ver com a identificação. Apenas 1,7% citaram a crença de que não tinham um documento de identidade adequado como o principal motivo para não votar. Apenas 1,4% listou o principal motivo pelo qual foram informados em um local de votação que sua identidade era inadequada. A pesquisa descobriu que o principal motivo pelo qual as pessoas não votaram foi que não estavam satisfeitas com o candidato ou o problema. 33 entre os entrevistados citaram isso como motivo. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.